Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui, nós estarmos juntos, apesar de separados fisicamente, mas estamos juntos em pensamento, né, e de coração, né? Então vamos à nossa palavra de Chico. É dito o seguinte: a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez mais desastradamente que os outros. Então vamos passar ao nosso texto de hoje, a nossa página de hoje, né? A nossa página de hoje é do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o texto número 50. O título é Preserva a ti próprio. Vai e não peques mais. Quem disse isso foi Jesus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Então é dito o seguinte: a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas pode secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da tua própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde, improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão em vigilância. Vamos então à nossa oração de hoje. Senhor, de infinita bondade, de infinita misericórdia, que a tua paz e a tua luz estejam em nossos corações. Que através do teu amor nós possamos aprender um pouco mais a respeito desta linda arte de viver. Fica conosco, Senhor. Nos abençoa hoje e sempre. Graças a Deus. Então vamos à nossa palestra de hoje, né? Na nossa palestra de hoje, nós vamos falar sobre a reforma íntima, que praticamente é um prolongamento da nossa palestra da semana passada, a nossa palestra de 7 de abril, né?
onde eu falei sobre conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, então nós vamos fazer como se fosse um complemento dessa palestra da semana passada, onde nós falamos em nós, seres humanos, como um todo, não é? Hoje nós vamos falar sobre a nossa reforma. O que podemos fazer para nos melhorarmos, não é? Então vamos lá. René Descartes, francês, filósofo, matemático, século XVII, mais ou menos metade do século XVII, Descartes escreveu um tratado de filosofia chamado Discurso sobre o Método. E no início desse tratado, ele usou a seguinte frase: penso, logo existo. O que ele queria dizer com isso? Que mesmo nós que temos os nossos 5 sentidos, se não pensarmos, nós não existimos. Porque, por exemplo, essa caneta aqui, ela só existe porque eu penso. Eu a vejo. Mas se não existisse o pensamento, essa caneta não existiria. Então eu só existo porque penso. Vocês só existem porque pensam. O mundo só existe, o universo só existe porque pensamos. Porque se parássemos de pensar, nada existiria. Então Descartes, quando falou penso, logo existo, ele falou baseado nesse pensamento. Era isso que ele queria dizer. E ele foi um pouco mais além também. Ele tem algumas frases que são bastante interessantes. Eu vou dizer mais umazinha, que ele diz o seguinte: o pensamento não pode se separar daquele que pensa. Ou seja, o pensamento é pessoal e intransferível. O pensamento é nosso. Está no nosso interior. Então só nós sabemos o que realmente estamos pensando. É claro que esse pensamento é nosso, não é? E através desse pensamento é que nós podemos construir a nossa vida. Toda a nossa vida, ela está a partir dos nossos pensamentos. Irmãos, o pensamento é um atributo do espírito, né? E é a coisa mais importante que existe nesse mundo, porque sem o pensamento nada acontece, nada existe. Então, através do pensamento é que tudo tem um começo, tudo é a partir de um pensamento, não é? Todas as nossas atitudes são provenientes de um pensamento. E um detalhe, através do nosso pensamento, todo o passado ou uma projeção do futuro se torna presente. O nosso pensamento, ele é plasmado como se fosse uma tela mental, é uma tela mental, tá? Criada uma tela mental, acompanhada de sentimentos e emoções. Isso não é difícil de nós comprovarmos. Se nós perguntarmos a alguém assim: o que você comeu ontem no almoço? Essa pessoa, com um pouco de esforço, ela vai plasmar essa imagem
através do seu pensamento e vai nos dizer exatamente o que ela comeu. Com um pouco mais de esforço ou nenhum, é capaz dela nos relatar o almoço inteiro que ela fez, com direito a sentimentos e emoções que aconteceram ali. Então, é uma coisa assim muito doida, porque como eu já falei, se o pensamento não existir, nada existe. E nós temos a capacidade de projetar, através dessa tela mental, passado e futuro que se tornam presente. Nós estamos onde está o nosso pensamento. É fantástico isso, né? E a nossa realidade, ela depende desse pensamento. Vamos ver então. Então, para nós fazermos a nossa reforma íntima como nós queremos, a base de toda essa reforma é através daquilo que pensamos, da nossa vontade aliada àquilo que pensamos. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, ele nos diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Vejamos que nessa frase não nos é cobrado, não é importante os resultados, mas o esforço que é feito para que haja essa transformação. Isso sim, isso é que é importante. Essa transformação moral falada por Kardec, essa é a nossa reforma íntima. E quando ela acaba? Quando é que vai acabar essa reforma íntima? Ela é constante, sempre. Até que nós alcancemos a perfeição, ela será constante. Nós sempre vamos precisar fazer essa reforma íntima, sempre vamos precisar nos melhorarmos de alguma forma. Então o objetivo da reforma íntima é nos levar à maturidade espiritual. É isso que nós almejamos, é esse o nosso objetivo. A reforma íntima é a transformação moral, a mudança de valores e a renovação de atitudes. Todas as vezes que alguma coisa nos tira a harmonia, essa harmonia interior, nós precisamos tomar atitudes. Ou seja, às vezes nós precisamos mudar aquilo que é constante na nossa vida, nós precisamos mudar. Às vezes também nós estamos insistindo em certas coisas e obtendo o mesmo resultado sempre. Fazemos uma vez, duas, três e continua a mesma coisa. É hora de mudar. É hora de mudar porque está acendendo uma luzinha amarela ou mesmo vermelha, dizendo muda. Por quê? Porque se continuarmos insistindo, fazendo a mesma coisa, usando os mesmos métodos, nós vamos continuar não obtendo os resultados desejados. Então está na hora de mudar. Essa luzinha nos sinaliza que nós temos que mudar. Só que mudar, muitas vezes, não é fácil. Estão lembrados, na semana passada, nós temos padrões. Então, esses padrões nos levam a nós sermos repetitivos. Nós estamos acostumados àquilo
e se torna difícil essa mudança. A mudança também é difícil porque entre a nossa iniciativa de mudar e o resultado há um hiato. Nós não sabemos, não podemos, não temos a certeza de como será esse resultado, se vai dar certo, se não vai dar certo. Então isso nos causa uma certa ansiedade, porque todas as vezes que nós não temos controle da situação, isso gera uma certa ansiedade. E muitas vezes nós preferimos sofrer do que mudar, porque nós não mudando, estou sofrendo, mas estou na minha zona de conforto. Então eu prefiro ficar ali. E aí a gente vai deixando passar, e acaba que nós vamos ficando reféns de nós mesmos. E depois, quando nós queremos mudar, já é muito mais difícil. Não é? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que começar a nos libertar de certos padrões, de certas formas de pensar, e nós sermos mais flexíveis. Nós temos que ser mais abertos à mudança. Por que eu estou falando isso? Porque na reforma íntima, nós pressupomos que nós temos que mudar. Nós temos que mudar certos padrões, certas viciações, certas maneiras de pensar, enfim, uma série de coisas. Então, há a necessidade da mudança. Né? E essas escolhas, as escolhas que nós fazemos para mudar, as escolhas são sempre nossas. Sempre nossas. Não é? Nós fazemos escolhas e tomamos decisões. Então, isso fica ainda mais difícil quando a coisa tem um certo valor dentro de nós, porque nós vivemos muito em função dos nossos valores, não é? Então, isso pesa mais ainda. Mas nós temos que aprender a sermos mais flexíveis. É claro que toda mudança, toda decisão tem consequências, mas nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser corajosos, nós temos que ter... Se nós queremos nos melhorar, se nós queremos progredir moralmente, nós temos que mudar. E temos que aprender a mudar. Nós temos que ser verdadeiros, corajosos, perseverantes. Tem certas coisinhas que nós precisamos fazer para que essa mudança se efetue, e nós temos que aprender. Aprender mesmo. Aprender a mudar. Né? Se mudarmos a matriz, nós mudamos o resultado. Ok? Não sei se vocês já repararam, todo o universo está em harmonia, não é? Tudo em harmonia. E eu faço parte desse universo. Então eu tenho que estar em harmonia com esse universo. Esse universo, o universo, não tem lado de fora. O universo é uma coisa só, não é? Não tem lado de fora. E nós sabemos que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, onisciente, onipotente e onipresente. É aí que eu quero chegar. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares do universo. Se ele está em todos os lugares do universo, ele está em mim. Deus é a perfeição, não é isso? Aí a pergunta é: e eu estou em harmonia com a perfeição? Ele está em mim e eu estou em harmonia com ele?
Aí nós dizemos assim, mas eu sou imperfeito. Não, eu não sou imperfeito. Eu estou imperfeito. Graças a Deus, o português é uma língua rica. Eu estou imperfeito. Né? Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou através da lei da igualdade. Ele nos fez e nos faz todos iguais. Todos iguaizinhos. Existem duas palavrinhas que caracterizam toda essa igualdade. Ele nos dá individualidade e livre-arbítrio. E a partir daí, todos os seres se fazem diferentes. Cada um pensa de uma maneira, cada um tem as suas atitudes, tem seus pensamentos, enfim. Todos se fazem diferentes. Só tem um detalhe. É que Deus, a perfeição, tá? Nós dizemos assim, não, mas em certas coisas eu sou egoísta, em certas coisas eu sou orgulhoso. Então, Deus teria nos criado egoístas, orgulhosos, vaidosos? Não. Muito pelo contrário. Deus nos criou altruístas, humildes, enfim, com todas as características, não é? Boas. Nós é que através das nossas incompreensões, nós ainda não alcançamos a plenitude de entendimento dessa perfeição, dessa divindade que existe entre nós, dentro de nós. Então, nós não vamos reaprender, muito pelo contrário. Nós estamos aprendendo a ser altruístas, a sermos simples, a sermos benevolentes, a sermos uma série de coisas. Nós estamos fazendo uma autodescoberta dentro de nós a cada dia. Nós estamos começando a ver que nós temos tudo isso dentro de nós. Que nós podemos estar em harmonia com essa divindade. Porque Ele, quando nos criou, nos deu isso. Né? Então, vaidade, orgulho, egoísmo, seja lá o que for, são apenas fases em que nós estamos passando através dessas nossas incompreensões da vida. Ok? E aí, na pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a espiritualidade nos responde simples, na consciência. Então, dentro do nosso tema, da nossa reforma íntima, tá? O que nós temos que fazer é começar a tomar consciência desse potencial que nós já temos dentro de nós. Como vamos aproveitar esse potencial e botar isso para fora? Como é que nós vamos conseguir nos libertarmos dessa coisa cinzenta que existe entre nós e começarmos a entrar em harmonia com a divindade, porque Deus, a perfeição, já está aqui em nós. Nós já temos toda essa perfeição relativa. Tudo já está aqui entre nós. Nós só precisamos identificar o que falta em nós para nós começarmos a adquirir essa harmonia. Ok? Um outro fator importante também
na nossa reforma íntima é o porquê das coisas. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o porquê das coisas. Nós queremos saber por que isso aconteceu, por que eu estou passando por isso, por que isso está acontecendo. Bem, primeiramente, as coisas de outras vidas, se nós tivéssemos que saber, nós saberíamos, nós seríamos sabendo. Não é? Se não sabemos, é porque há algum motivo. Né? E aí nós começamos a dizer, não, porque isso é coisa, eu devo ter feito alguma coisa na outra encarnação passada, sabe, que por isso que está acontecendo isso na minha vida agora, que... ou então é o obsessor. O obsessor só existe se nós dermos sintonia a ele. E o passado, aquilo que aconteceu em outras vidas anteriores, se tivéssemos que saber, saberíamos. Então, até quando esse porquê é importante? Esse porquê é importante até o momento em que ele começa a nos prejudicar nessa nossa reforma interior. Porque a partir daí, se ele começar a nos prejudicar, porque deve ter sido no passado, não importa. Não importa, tá? Pode ser até alguma coisa no passado, mas nós temos que ter em mente, nós temos que ter na nossa cabeça que nós estamos vivendo hoje, agora, nesse momento. E nós temos que resolver os nossos problemas, as nossas coisas, hoje, agora, nesse momento. Eu tenho que ver que se eu estou plantado aqui, hoje, é aqui que eu tenho que aprender a florescer. Eu não posso querer estar plantado aqui e florescer no jardim do vizinho. Eu estou errado, não devia estar aqui, eu devia estar lá. A minha vida não deveria ser assim. Não adianta. Não adianta. Eu tenho que começar a criar uma maneira de pensar com que eu me posicione dentro da minha vida atual, com as ferramentas que eu tenho, com os subsídios que eu tenho, e começar a aprender a resolver esses problemas que existem hoje. Botar minha cabecinha para pensar e começar a ver o que eu posso fazer com os subsídios que eu tenho. Então não adianta eu ficar pensando, se. Não tem o se. Eu tenho que fazer, ter paciência, ter perseverança, eu tenho que ter uma série eu tenho que ter vontade de mudar, vontade de conquistar coisas, vontade de progredir com aquilo que eu tenho hoje. Não adianta eu ficar chorando para lá, para cá, que não vai adiantar nada. Ou eu mudo, ou eu começo a pensar o que eu posso fazer, ou eu vou sofrer. Não é? Não é assim? Um outro aspecto importante que nós temos que falar também é que parece simples o que eu vou falar, mas não é. É que cada um é cada um. Nós temos que nos respeitar como nós somos. Não é? Quem era o Guilherme em 1635? Não sei. Não sei quem era o Guilherme em 1635. O Guilherme não sabe quantos pais ele teve até hoje. O Guilherme não sabe quantas profissões ele teve, quantas línguas ele falou. Ele não sabe absolutamente nada a respeito dele. Ele não sabe por quantas coisas ruins ele passou.
Ele não sabe quais são os traumas que ele tem dessas coisas ruins. Ele não sabe quais foram as alegrias que ele teve. Enfim, ele não sabe nada. Então eu posso trazer dentro de mim, eu não estou falando nessa vida, eu estou falando nessa existência, eu estou falando em todas as nossas vidas. Eu posso trazer traumas, eu posso ter viciações que ainda não foram resolvidas. Eu posso até ter pessoas que, em vidas passadas, nós não nos entendemos, nós nos desentendemos, sabe? E que talvez nos encontremos nessa vida ou em outra para nos acertarmos. O fato é que eu tenho que ter em mente que eu tenho uma história, eu sou uma história. E o outro também é uma história. O outro também tem sua própria história. Ele também sabe onde o sapato aperta. Ele, em relação às coisas que ele passou, que ele viveu. E eu sei o que eu sinto. Além disso, ainda tem uma outra coisa. Existe uma coisa, vamos chamar de caixa preta, tá? Que ali dentro, que nós carregamos sempre, tem toda a nossa vida, não é? A psicologia até fala do nosso inconsciente, mas que a nossa vida está toda ali. E que coisas que estão ali dentro podem aflorar a qualquer momento. Nós não podemos chegar e dizer assim, nunca mais vou fazer isso. Não dá para a gente dizer, porque alguma coisa pode aflorar de repente e vai tudo por água abaixo. Nós mesmos, muitas vezes nós, não vou fazer mais isso. Não vou fazer mais isso. Eu agora posso falar, não vou fazer mais isso. Nas CNTP. CNTP é condições normais de temperatura e pressão. Em ciência nós falamos isso. Condições normais de temperatura e pressão. Eu digo, não, nunca mais vou fazer isso. Prometo. De repente, numa outra circunstância, eu faço. Porque é outra situação completamente diferente, é outro momento completamente diferente. Eu tenho o direito de fazer certas coisas. Eu tenho o direito de pensar certas coisas. Então eu tenho que ver que o outro também tem direito de pensar certas coisas, ele também tem o direito de fazer certas coisas, ele também tem direitos como eu tenho. Eu não posso querer que o outro seja um espelho meu. Porque não somos iguais. Temos histórias diferentes. Não é? Segundo o nosso livre-arbítrio, vivemos de maneiras diferentes, pensamos diferente, passamos por coisas diferentes. Não é? Então nós não podemos querer que o outro seja igual a nós. Nós temos que respeitar o outro. Né? Isso é um fator muito importante na nossa vida, na nossa reforma íntima. Né? Até eu vou dizer para vocês, eu tinha muita dificuldade, eu gostava de dizer o que os outros deveriam fazer, mas a partir do momento em que eu comecei a dar liberdade aos outros, a deixar os outros serem como são, as coisas começaram a ficar muito mais fáceis. Até porque, quando nós deixamos os outros serem como são, nós não temos mais responsabilidade nenhuma sobre aquilo que falamos ou induzimos a qualquer outra pessoa. E nós o conhecemos como ele realmente é, como ele se apresenta. Né? Então isso é muito importante. Não é fácil, não.
Não é fácil, não. Porque nós gostamos sempre de dar um pitaco, nós sempre temos umas opiniões, temos umas coisas. Somos assim. Ainda somos imperfeitos, somos assim. Mas vamos procurar a liberdade, deixar os outros serem como são. Não é? Vamos conversar amigavelmente, vamos expor a nossa maneira de pensar, vamos ouvir o que o outro tem a dizer, vamos ponderar, né? E vamos ter uma empatia, que é nós nos colocarmos no lugar do outro, sem ser o outro. Vamos procurar ser mais humanos, ser mais tolerantes, né? Muitas vezes existem pessoas que não nos agradam, mas vamos procurar botar em nossas mentes que ele é um ser humano como eu sou. Se ele está aqui na Terra, no nosso planeta, é porque precisa tanto quanto eu. Ok? Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: poderia o homem, sempre mediante seus esforços, vencer as suas más inclinações? A espiritualidade responde: sim. E frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. A espiritualidade parece até que está brincando conosco, está dizendo assim: é molinho mudar, é molinho. É só você fazer um esforço que... Eu estou falando isso para vocês verem as dificuldades que nós temos. Aqui diz: o que falta é vontade. Vontade. Então, essa nossa vontade não é tão forte assim, não é? Nós temos as nossas viciações, nós temos as nossas maneiras de ser, os nossos valores que são tão fortes, que são maiores do que as nossas vontades. Eu sou um fã incondicional de Santo Agostinho. E Santo Agostinho nos diz uma coisa, porque ele tem umas frases, uns pensamentos assim maravilhosos. E ele nos diz o seguinte: as pessoas não são o que parecem ser. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são como gostaríamos que fossem. As pessoas são como são. E não há nada que possamos fazer a respeito. Ou seja, vamos deixá-las ser como são. E vamos procurar compreendê-las. Ok? Um outro aspecto também importante que nós precisamos falar, porque nós falamos muito, porque eu preciso mudar isso, porque eu preciso mudar aquilo, porque eu sou assim, porque eu sou assado, eu tenho dificuldade disso, eu tenho dificuldade daquilo, não sei o quê. Nós falamos muito isso. É muito importante que nós comecemos também a dar valor às coisas positivas. As coisas positivas que nós fazemos. O positivismo, ele é muito importante na nossa vida. Não é só nós pensarmos nas coisas negativas, não, porque se hoje nós estamos aqui pelas coisas boas que fizemos, pelas coisas positivas que fizemos. Nós pensarmos positivamente, nós pensarmos para cima,
sermos alegres. Isso é muito bom para a alma. Nós atraímos coisas boas, não é? Vamos valorizar aquilo que temos hoje, né? Nessa vida. Vamos valorizar aquilo que somos, que já somos. E dentro daquilo que nós já somos, vamos progredir em relação àquilo que vem dando certo. Aquilo que podemos, que já podemos fazer, que já somos capazes de fazer. Vamos criar ondas de positividade. Vamos criar uma psicosfera que seja agradável, boa para nós mesmos. Que nós nos sintamos bem como nós somos. Isso é muito importante, nós nos sentirmos bem como nós somos. Já pensaram nisso? Eu estar satisfeito comigo mesmo. Mais uma vez, Santo Agostinho. Chegarmos ao final do dia e estarmos satisfeitos por tudo que fizemos. Nós estarmos felizes. Isso é muito bom, não é? E no dia seguinte, o que podemos fazer de bom? O que podemos fazer para melhorar aquilo que já temos, já somos, enfim, não é? Nós temos, assim, algumas perguntas que nós podemos nos fazer para ver como é que nós estamos. Uma pergunta seria, com a minha maneira de ser, eu estou andando para frente ou em círculos? Eu me acho uma pessoa legal? Por que sim ou por que não? Pode ser que eu seja legal em algumas coisas, não seja em outras, né? Por que sim, por que não? Eu gostaria de melhorar em quê? Por que não melhoro? São identificações que nós podemos fazer e podemos começar a trabalhar em cima disso, né? Isso é legal. Uma outra pergunta bem bacana para nós fazermos uma autoavaliação. Eu gostaria que todos à minha volta fossem iguais a mim? Pensem bem nessa pergunta. Aqui vocês vão descobrir uma série de coisinhas onde nós podemos nos melhorar. Ok? Tá bom, vamos lá. E vamos parar de reclamar. Eu atualmente estou com um problema seríssimo de posicionamento. Eu não sei onde eu me coloco mais, porque todos os lugares onde eu vou, agora não, porque agora, por causa do Covid-19, a gente está confinado, né? Mas, quando eu podia me locomover, eu estava com um problema sério. Sério. Por quê? Eu comecei a reparar que em todos os lugares que eu ia, tinham sempre pessoas que reclamavam de alguma coisa. Aquela energia negativa, e estava difícil. Como é que eu ia fazer? Se em todo lugar que eu ia, eu tinha que ficar calado, não sei o quê. Porque as pessoas reclamavam muito. E eu tinha que sair de sintonia toda hora. Estava complicado, então vamos reclamar menos. Rapidamente, no outro dia, eu estava com uma amiga na Avenida Ayrton Senna, de carro, estava de carona. E ela estava na pista da direita e queria encostar mais um pouco. Ligou a seta e... Bom, o que aconteceu? O primeiro não deu passagem. Passou direto. A seta tá ligada. Poc, 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 poc. Ela fez a segunda investida de entrar, veio o segundo. Não deu passagem. Bom, aí começou a falar, tá vendo? É isso. O pessoal não tem educação, não sei o quê, tal. Até que ela conseguiu entrar. Ela vira-se para mim e fala assim,
Eu não sei para que é seta. Porque a indústria automobilística, se parasse de fabricar as setas, porque não estão servindo para nada, né? Se parar de fabricar, ia fazer uma economia danada. Aí eu tive que rir, né? Aí eu tive que rir. Gente, olha só, eu vou contar uma coisa para vocês, porque o trânsito é uma coisa, é específico que a gente pode fazer analogia para um monte de coisas, né? Porque o trânsito tem de tudo, né? Mas eu não me aborreço em trânsito. Vocês vão dizer assim, é mentiroso. Não é não, eu vou explicar para vocês por quê, tá? Porque o trânsito para mim não é só carro que vai, carro que vem, que tem que andar na faixa, todo mundo certinho. Não. Eu botei na minha cabeça que o trânsito deveria ser assim, né? Devia todo mundo seguir as regras, né? A lei, tudo. Deveria, mas não é. Então, eu para não me aborrecer, eu tive que é isso que eu digo para vocês, a gente tem que criar metodologias para que a gente não se aborreça, para que a gente possa ter mais compreensão, para que a gente possa ficar em harmonia, né? Então, o que eu fiz? Eu pensei, vamos lá. Então, o trânsito não é só isso, carro para lá, carro para cá, com um motorista atrás do volante. Não é isso não. Não é isso não. O trânsito tem carro para lá, carro para cá, tem pessoas que sabem dirigir bem, tem pessoas que sabem dirigir mal, tem pessoas que são mal educadas, tem o cara que é bronquinha, tem um cara que é irritadiço. Pode acontecer de alguém me fechar, pode acontecer de alguém entrar na minha frente, pode acontecer de não me dar passagem. Tudo isso pode acontecer. Então, uma série de coisas podem acontecer. E essas coisas todas fazem parte do complexo chamado trânsito. Então, quando eu saio de casa, o que acontece? Eu já conceituei dentro da minha cabeça que todas essas coisas podem acontecer. Todas. Então, se eu me conscientizar que tudo isso pode acontecer, não quero dizer que isso seja normal, não, mas é a realidade. Eu poderia dizer assim, que a minha verdade poderia assim, não, o trânsito tem que ser assim. É a minha verdade, só que a minha verdade está completamente fora da realidade. Então, eu tenho que entender como é a realidade. Então, baseado nisso, eu sabendo que o trânsito pode acontecer N coisas, como eu também posso errar e sem querer, tá? Sei lá, dar uma viajada lá, eu fechar uma pessoa, entrar na frente dela sem querer. É claro que eu não vou fazer isso por querer, mas pode acontecer? Pode acontecer. Então, esse tipo de coisa faz parte do complexo trânsito. Então eu não me aborreço porque quando eu saio eu já sei que estou sujeito a todas essas intempéries. E eu não me aborreço em trânsito há muito tempo, muito tempo. Tá? Até aconteceu de já me baterem e eu não me aborreci. E no final deu tudo certo. Um dia, quem quiser saber da história, é só me perguntar que eu conto, mas não me aborreci. Então é isso. Nós temos que ter filtros. Como assim? Como ter filtros, Guilherme? Nós temos que ver como nós vamos nos posicionar em relação àquilo que acontece à nossa volta. Vou falar para vocês. Tipo, nem todo cachorro morde. Tá? Isso é um filtro. O cachorro pode morder? Pode. Eu tenho que tomar minhas precauções para que ele não morda? Tem. Mas nem todo cachorro morde. Não é por causa disso que eu vou deixar de sair de casa nem passar perto de um cachorro. Isso é que eu quero dizer. Eu tenho que ter consciência, mas eu não posso me tolir de fazer as coisas. Bem, vamos dizer que uma pessoa
viva mal com seu marido, as coisas não estão bem dentro de casa. Aí essa pessoa tem uma filha que está entrando na adolescência, chega assim, tá vendo? Homem não presta. Homem é assim, tá vendo como é o seu pai, não sei o quê? Bom, essa é a construção que está acontecendo na cabeça dessa adolescente. Amanhã a adolescente arranja um namorado. O que acontece? Ela pode chegar e a primeira coisa, ela já fica de orelha em pé, sempre nas atitudes que ele vai tomar. Muitas vezes a atitude que ele vem a tomar não tem nada de maldoso, não tem nada que venha a prejudicar em coisa nenhuma, mas ela já está com a orelha em pé, ela já está preocupada se pode ou se não pode. Então, isso é um filtro, a gente tem que ter um filtro para isso. Porque senão nós vamos começar a ter uma série de bloqueios e uma série de situações diferentes nas nossas vidas, né? E nós vamos começar a criar padrões querendo que as pessoas sejam como nós idealizamos em relação a essas nossas viciações, esses nossos padrões. Então nós temos que tomar muito cuidado para ver se realmente a coisa procede ou não procede, né? Então, por isso que eu falei, nós temos que filtrar essas informações que chegam até nós. Porque nós mesmos podemos trazer lá de trás, até de outras vidas, viciações, coisas que nos prejudiquem. Que hoje nós tomamos certas atitudes, nós temos certas maneiras de pensar, tá, que não são legais. Mas que se nós pararmos e vermos, não, isso aqui não é bem assim. Ser mais flexíveis, né? Então vamos atentar para esses filtros, onde é que nós podemos filtrar as coisas para que elas não venham a nos prejudicar. Tá? A nossa régua. Que régua é essa? Que história é essa de régua, Guilherme? A régua da imperfeição. Nós não somos perfeitos, tá? Mas nós gostamos de avaliar, não vou falar nem julgar, tá? Nós gostamos de avaliar os outros, tá? Só que nós avaliamos os outros através da nossa própria imperfeição, porque a régua é nossa. Imperfeitos que somos, essa régua é imperfeita. Então nós temos que ver que os outros, já falamos isso, têm direitos, qualidades e defeitos. Eu já excluí isso da minha vida, essas duas palavras, qualidades e defeitos. Eu acho que as pessoas têm características. Porque qualidade é quando a pessoa tem uma característica boa, defeito é quando tem uma característica ruim. Então, as pessoas têm características. Então vamos parar de medir, de regular as pessoas como elas são. Já falamos do livre-arbítrio, vamos deixá-las serem como elas são. Não vamos julgar. Julgar já não está nem aí. Mas sempre que nós julgamos uma pessoa, ao final tem uma sentença. E quem nos outorgou o direito de julgarmos qualquer pessoa, imperfeitos que somos? Então, vamos parar com isso. Uma coisa que nós somos muito bons é em dar desculpas. Nós temos desculpa para tudo. Eita. Qualquer coisa a gente... Se aquilo não tá legal, tá difícil e não é uma coisa que a gente precisa fazer de imediato, vai para debaixo do tapete. Mas desculpa, a gente tem desculpa para os outros, para si mesmo. Então,
vamos começar a ser mais verdadeiros conosco mesmo. Vamos ver o que a gente pode resolver da melhor maneira, né? Vamos até, sim, dar prioridades. Vamos fazer um cronograma. Às vezes a gente faz esse cronograma e botando as coisas lá para debaixo do tapete. Mas vamos fazer um cronograma de forma a que tudo venha a se resolver. Vamos valorizar as coisas e vamos resolvê-las, tá? Na medida do possível. Mas não vamos escondê-la nem arrumarmos desculpas para nós e nem para os outros. Tá certo? Isso vai facilitar muito, muito, muito mesmo. Tá? Então, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de jornada, eu acho que o caldeirão já está cheio, né? Eu acho que por hoje já tá bom, né? Então, fiquem com Deus. Muita paz, muita luz. Tá? Até a próxima, se Deus quiser. Graças a Deus.